Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus. Que a palavra de hoje ilumine seu dia. Nossa leitura será em Gênesis capítulo 25. Vamos lá? E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abdá e Elda. E estes foram os filhos de Quentura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Maré, o campo que Abraão comprara aos filhos de Eté. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Berlarói. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbel e Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria. E fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comeres deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu.
assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? A vida é assim. Ciclos começam, ciclos terminam. E a gente fica no meio disso tudo tentando entender onde Deus quer nos colocar, né? Gênesis 25 mostra exatamente isso. Abraão encerra sua jornada, Ismael e Isaac seguem caminhos diferentes. Mas Deus continua cumprindo suas promessas. Mesmo quando a história, são caminhos diferentes. A mensagem é simples e direta. Quando um ciclo fecha, não é perda, é passagem. Quando um ciclo fecha, não é perda, é passagem. Deus não te abandona no meio do processo. Ele só está abrindo um espaço novo para o novo começar. Então, se a sua vida parece bagunça, respira. Deus é especialista em organizar capítulos e continuar promessas. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu aceito os novos ciclos. E manda para alguém que precisa lembrar que Deus continua escrevendo a história, tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz. Até um próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau. Você pode ver o vídeo completo no nosso canal no YouTube. Segue o link na bio.